Essa falta de negociação entre Brasil e Estados Unidos é realmente uma dose muito amarga para a gente estar engolindo e percebendo realmente a fragilidade da nossa posição diplomática nesse momento, né? E, inclusive, claro, foi destaque hoje no New York Times, pessoal. Pois é, parece que o nosso país se tornou uma espécie de pauta preferida atual na imprensa americana. Até o caso do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, também foi assunto em um dos principais jornais americanos, o Wall Street Journal. Eu proponho que a gente vá repercutir as principais manchetes internacionais com o nosso correspondente Eliseu Caetano, trazendo aqui o panorama completo dessa repercussão. Até porque, Eliseu, bom dia, obrigado pela presença aqui. O New York Times é notório, historicamente, por ser uma espécie de bíblia sagrada do progressismo americano, né? Dos setores de esquerda americana, e vindo deles, tendo toda a tradição que tem, realmente parece que incomoda mais ou tem um peso maior ainda, né? A palavra é sua. Exatamente, Marinho. O peso, sem sombra de dúvidas, é muito maior, viu? Muito bom dia para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha o Morning Show. Como você bem disse, nem só de Lula e tarifaço vive a pauta Brasil aqui nos Estados Unidos. Estamos tomando conta aí do noticiário internacional, desta vez por causa de Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Messias Bolsonaro. Ele foi tema de um artigo publicado neste final de semana no New York Times, um dos jornais mais importantes, no Wall Street Journal, que também, junto com o The New York Times, fazem parte dos jornais mais importantes do país, dos Estados Unidos, e a imprensa americana toda segue repercutindo. New York Times, Politico, Washington Post, tá todo mundo falando sobre o caso de Felipe Martins, porque uma reportagem publicada neste final de semana pelo Wall Street Journal levantou suspeitas sobre irregularidades na entrada de Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. A gente explica melhor essa história, viu? Segundo o jornal, documentos do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras daqui dos Estados Unidos teriam sido adulterados para tentar justificar a detenção e a tentativa de deportação de Martins, mesmo ele portando um visto válido e sem pendências legais. Esse episódio teria acontecido no início de 2024, quando Felipe Martins desembarcou no aeroporto de Houston, no estado do Texas. De acordo com o texto assinado pela jornalista Mary O'Grady, Martins foi submetido a uma triagem secundária e detido por cerca de 24 horas. O relatório do CPB, que é esse centro de imigração daqui, alegava que o brasileiro, abre aspas, admitiu a intenção de permanecer permanentemente nos Estados Unidos, fecha aspas. Uma afirmação que, segundo o periódico, ele nunca teria feito. O editorial sugere ainda que a frase pode ter sido, pasmem, inserida de forma deliberada no sistema do documento oficial dele por um suposto, abre aspas, infiltrado ideológico, fecha aspas, que estaria trabalhando dentro do sistema migratório americano. O caso, obviamente, levantou debates e suspeitas de interferência política transnacional. Em outras palavras, Marinho, seria o Brasil interferindo na política de imigração dos Estados Unidos através de um infiltrado, viu? Para o jornal, há fortes indícios de que a tentativa de deportação pode ter sido, sim, motivada por perseguição ideológica, especialmente contra críticos do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto levanta ainda a hipótese de uma articulação internacional para restringir a presença de dissidentes políticos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Ainda segundo a reportagem do Wall Street Journal, Felipe Martins entrou legalmente aqui nos Estados Unidos e, diante da detenção, acabou solicitando asilo político, alegando perseguição no Brasil por suas opiniões políticas. E aí, essa é a questão que está sendo discutida nesse momento. Ele solicitou ou não solicitou asilo? Ele teria pedido para ficar aqui nos Estados Unidos em caráter definitivo ou não? O Wall Street Journal e diversos outros veículos dos Estados Unidos afirmam que não, que esse documento foi fraudado, Marinho. O que só, enfim, além do
flagrante abuso de direitos humanos, que isso sim é um ponto de preocupação, claro, para as autoridades americanas, a situação só fica 10.000 vezes mais agravada quando há uma possível burla do sistema de segurança das fronteiras americanas. Aí, meu amigo, aí é quase que uma intervenção estrangeira na própria capacidade dos Estados Unidos de trazer sanidade e controle para as próprias fronteiras, aí que o bicho pega, né? Eliseu, esse ponto é interessante aqui. Vou só repercutir com a bancada, a gente segue interagindo aqui. Gesualdo, tem algum comentário nesse sentido? É bastante curioso esse assunto, né? Muito delicado. Isso pode gerar um conflito entre diplomático brasileiro bastante intenso. Agora, pelo que eu entendi da notícia, a falsificação se deu no próprio aeroporto norte-americano. Aí que mora o perigo. Exatamente. Quem é esse falsificador? É um agente americano ou um agente, como se disse, infiltrado? Mas infiltrado por quem? Parece que as coisas ainda estão meio vagas, não estão? É bem estranha essa história, né? O delegado Fábio Schoch foi responsável pela investigação depois ao Supremo Tribunal Federal e, segundo ele, a ida ou não de Felipe Martins aos Estados Unidos seria irrelevante para o pedido que ele mesmo formulou de prisão preventiva de Felipe Martins, que teria como causa, segundo o delegado, as tentativas de dificultação da investigação. E, segundo o delegado, esse episódio, inclusive, seria creditado na conta do próprio Felipe Martins, ou seja, o delegado acusa o Felipe Martins de ter dado um jeito de falsificar esse documento para despistar a investigação e criar um embaraço. Ou seja, a gente tem de um lado a versão do Felipe Martins se dizendo vítima de um processo mal feito e de uma prisão, na visão dele, ilegal, e do outro lado, o delegado da Polícia Federal atribuindo a responsabilidade ao próprio Felipe Martins. E chama a atenção que esse caso todo parece essencialmente ignorado pela quase a totalidade da grande mídia brasileira, enquanto é repercutido com tamanha gravidade pelo Wall Street Journal, um dos principais veículos jornalísticos americanos, né? É uma situação dificílima. O próprio Fábio Schoch, citado aqui pelo Mano Ferreira, né, Eliseu? Ele que foi incluído na lista ali de revogação de vistos com acesso aos Estados Unidos, ali no balaio junto à maioria dos ministros do Supremo, né? Gente, Marinho, essa questão, se você me permite pontuar, está tendo realmente uma grande repercussão aqui nos Estados Unidos. Eu estava fazendo uma triagem, né, em todas as matérias que estão saindo, porque ainda estão saindo ao longo da manhã desta segunda-feira por aqui. E, em vias gerais, a mídia americana tem classificado esse episódio como uma grave acusação do uso indevido da estrutura migratória americana para fins políticos, né? O uso do sistema legal de uma maneira estratégica como ferramenta de perseguição. Inclusive, a matéria do Wall Street Journal, assinada pela Mary O'Grady, também destaca a atuação de Alexandre de Moraes como o que ela chamou de peça-chave nesse cenário, sugerindo, inclusive, que autoridades brasileiras possam sim, como o Mano Ferreira disse, terem colaborado com órgãos americanos. E aí, por isso, não apenas o Wall Street Journal, mas eu acho que todos os que vieram a reboque dessa denúncia estão pedindo uma ampla investigação, aliás, ampla e aberta investigação sobre esse caso, né? Eles querem aprofundar esse assunto para descobrir o que de fato aconteceu no início de 2024, na vinda de Felipe Martins aqui para os Estados Unidos, porque se isso for comprovado, Marinho, né, seria um princípio americano ameaçado gravemente, né? A questão da liberdade de ir e vir, tem a questão que para o americano é muito importante, a separação de política do judiciário, é um outro ponto muito sensível aqui no país e que literalmente está eclodindo por conta dessa situação envolvendo o Martins. Vale a gente lembrar que até o momento nem o CBP, que é a alfândega americana, nem o governo dos Estados Unidos comentaram oficialmente esse assunto. Também não há ainda nenhuma confirmação sobre a adulteração dos documentos de Felipe Martins, né? Essa também é uma outra questão que a gente precisa levantar. O editorial termina, Marinho, com um alerta contundente, viu? Se for confirmada a manipulação de registros oficiais por motivos ideológicos, o caso poderá abrir um precedente, perigoso para o sistema migratório dos Estados Unidos e representar
uma ameaça à liberdade de opositores, à liberdade de expressão de opositores políticos ao redor do mundo. E aí fica o questionamento, eu deixo para a nossa bancada. O CBP, ao qual o Eliseu se refere aqui, pessoal, Customs and Border Patrol, basicamente a autoridade ali que patrulha as questões alfandegárias e das fronteiras americanas, um sistema absolutamente fundamental que qualquer um de nós já tivemos que lidar de alguma maneira fazendo aquela entrada no solo americano. Então, é um sistema, não preciso nem reforçar aqui do quão decisivo, chave, central ele é para o controle americano e talvez provas teriam sido fraudadas para serem usadas contra o próprio Felipe Martins, o que já dá uma contextualização do problema aqui, né? Eliseu, a gente agradece a tua presença aqui e voltamos aí ao longo da semana. Isso sem lembrar, porque o próprio Felipe Martins foi um dos principais artífices da política externa do governo Bolsonaro, teve presencialmente, tem foto disso, registro fotográfico dele no Salão Oval com o presidente Trump ali em 2019, deu entrevistas como um dos principais porta-vozes da política externa brasileira, até para o Tucker Carlson, um dos principais jornalistas conservadores da direita americana. Então, não é simplesmente um não fator, alguém nulo, alguém que não haja o mínimo de presença recente na mídia americana, né? Então, a situação vai piorando e, claro, os próximos desdobramentos aqui na grade de programação da nossa Jovem Pan News.